Eu conheci o Ítalo em 1988, durante a minha entrada no Teatro Universitário do UFMG. Uma determinada dia de estudo, ele era professor, né, do Teatro Universitário de Literatura Dramática, e num determinado dia um dos colegas falou assim: vamos lá para a casa do Ítalo, um dos colegas de sala. E a partir daí, quando a gente foi para a casa dele, basicamente se montou um novo grupo intervalo, entendeu? Com aqueles alunos do teatro universitário, né? E o qual eu fazia parte. É engraçado que, assim, a primeira impressão dentro do teatro universitário é que a gente tinha professores muito bons. Então, assim, a gente tinha professores excepcionais, né? E de uma questão pessoal, de ter ido à casa do Ítalo, coisa que eu não ia na casa dos outros professores, né? Criou-se uma questão de cumplicidade mesmo, de amizade, de cumplicidade, porque passava a ideia de que ele queria aquelas pessoas como amigos, né? E não como pessoas que iam trabalhar com ele, como amigos, tal. E ainda naquele momento a gente não tinha ideia da genialidade que era o Ítalo, entendeu? Assim, a gente só foi ter essa compreensão com o passar do tempo, né? Com o convívio, com a amizade se progredindo, etc e tal, né? E com as puxadas de orelha dentro de sala de aula, em algumas coisas. Então aí a gente foi mesmo percebendo, né, quem era o Ítalo, mas naquele momento era como parte de um grupo de professores muito capacitados, muito bons, e o Ítalo como uma pessoa que era afável, né? Ele queria ter aqueles alunos como amigos também, né? Coisa que a gente não via nos outros professores. Não, isso era muito engraçado que ele fazia com todo mundo, né? Mas assim, é porque a gente tinha tarefas para casa, né? E todo aluno deixa de fazer tarefas para casa, isso é óbvio, né? Não tem, a gente já sabe disso, eu sou professor também, então a gente sabe que os alunos não fazem, né? Algumas tarefas. E algumas coisas com justificativa, outras sem, falta de paciência mesmo, tal. E ele puxava a orelha da gente, mas de uma maneira que era engraçada, né? Porque tinha os debates durante a aula dos livros que a gente leu, das peças que a gente leu, né? E a gente tentava enganar o Ítalo, né? De que a gente tinha lido. A gente conversava com um amigo antes, né? E a gente não tinha lido a obra e a gente interferia, né? Falando alguma coisa, etc e tal. Aí depois da aula ele virava e falava assim: você não leu esse livro. E outra era aquela coisa assim de eu já saber disso dele, já aprendi, isso eu aprendi rapidamente, né, que ele saberia quando eu não tinha lido uma obra. E eu falava com ele, eu falei assim: Ítalo, não deu tempo de ler. Ele falou assim: não tem problema não, você vai ler. Assim, eram umas coisas assim que era dele, né, de falar assim: não, não tem problema não, eu sei que você vai ler essa obra. Aí eu falei assim, aí era uma puxada de orelha que eu falei assim: gente, se eu não ler essa obra, entendeu? Parece que eu estou cometendo um pecado, eu vou ter que ler agora. Aí eu sentava e lia a obra, entendeu? Assim, então tinha essas questões do Ítalo, né? Dessas puxadas de orelhas que eram assim, como conselhos mesmo, né? Não tinha nada de raiva, nem nada, né? De briga, nem nada. Era uma coisa divertida mesmo, assim, do processo. Olha, eu não via isso como puxada de orelha, já a partir do momento que eu entrei realmente no grupo intervalo e a gente começou a fazer as coisas. Aí já era papel de direção mesmo, entendeu? Assim, eu sempre fui muito aplicado, né, dentro de ensaios. Eu tinha essa questão muito clara de estar ensaiando, então eu tinha que estar ali muito aplicado, muito dedicado. Né, os exercícios de ensaios todos eu fazia, o que ele pedia eu fazia, né, e já pensava coisas, né, não sei se ele já percebia que eu ia ser diretor algum dia, né, diretor de teatro, né, mas ele já me ouvia em coisas de marcação, que eu ficava assim, eu fazia marcação na minha cabeça, eu sempre tive uma visão espacial muito grande,
e ele me ouvia muitas coisas de marcação, que eu falava, a gente podia fazer um grupo, dividir em dois e tal, porque no início a gente estava fazendo poesias, né? A gente começou com espetáculos de poesias, então não tinha uma marcação muito clara na poesia, né? Nos espetáculos, nos recitais de poesia. Então a gente fazia umas marcações mais mecânicas mesmo, né? Então eu tinha uma visão espacial muito grande, já tentava colocar essa percepção e ele ouvia muito, né? Mas sim, ele tinha as questões do ouvido dele ser apuradíssimo, né? Então ele não entendeu o que a gente falava, era um problema, assim, que repete, a gente repetia, repete, a gente repetia, repete, a gente repetia, articula. Esse articula, inclusive, virou mantra, entendeu? Assim, a gente falava o tempo todo com todo mundo, né? Quando eu me tornei diretor mesmo, eu falei, gente, articula. Isso virou quase como um mantra mesmo, que eu uso até hoje, né, no processo de criação de teatro, né? Então, uma das influências dele, né, dessa questão do texto bendito, né? Essa questão de ter um texto muito bem falado, muito bem dito. Hoje em dia, quando eu assisto algum espetáculo, essas memórias me vêm, né, de eu ver um espetáculo e o texto não está bem falado em cena, entendeu? Eu falei assim, nossa, que falta que faz um Ítalo, né, nessa articulação de poder falar o texto bem feito. Ou então, quando eu vejo um espetáculo em que o texto está muito bem falado, né, e eu falo assim, nossa, que bom ouvir um texto bem articulado, entendeu? Assim, de entender todas as palavras que o ator está dizendo. Então, assim, isso fica, né, e isso permanece. Uma das coisas marcantes, né, do Ítalo, que ele priorizava a simplicidade. Isso é um fato, assim. Ele não pisava em terrenos que ele achava que não ia dar conta, entendeu? Assim, isso era claro que, assim, um espetáculo, uma expressão corporal mais expressiva, mais exagerada, ele não pisava nesse terreno, né? Porque ele não compreendia essa situação, esse tipo de construção, assim, para ele dirigir, né? Ele via isso nos palcos, ele via isso, comentava com a gente muito, mas ele preferia simplicidade. Falei assim, vamos evitar erros, né? Vamos evitar alguns exageros para a gente não ter erros, né? Era uma direção segura, né? Ele buscava uma direção segura, né? Dentro do universo dele, que era realmente o mais literário, né? O mais da busca do texto, da palavra, das interpretações mais contidas de alguma forma, né? Então isso é uma impressão que eu tenho. Eu hoje em dia, em muitas coisas, eu busco isso também, embora eu seja meus espetáculos sejam muito performance junto, né? Porque aí vai de uma minha construção como artista, né? Depois que eu saí do grupo Intervalo, né? Mas sempre é engraçado que sempre o Ítalo era consulta, né? Assim, o Ítalo vai no espetáculo que eu dirigi, né? O Ítalo vem no espetáculo, eu quero ver o que ele vai falar, entendeu? Assim, eu quero ouvir o Ítalo para saber o que ele vai falar sobre a direção, sobre como estão os atores estão bem dirigidos, etc e tal, né? E na época, assim, eu tinha uma sensação de falar assim, não, Ítalo, vamos tentar algo diferente, né? A gente falava isso, vamos tentar alguma coisa diferente, mas a gente sabia que até onde ia o limite, né? Das coisas que a gente faria, né? Então, assim, em cena. A gente sabia que era uma direção segura, uma direção sensata, marcações mais simples, entendeu? Cenografia simples, figurino simples, entendeu? Assim, era uma simplicidade que não era simplória, era uma simplicidade pensada, era uma simplicidade porque é difícil fazer esse simples, mas para o Ítalo era o que ele sabia fazer, o que ele gostava de fazer, entendeu? Então, assim, e às vezes a gente acaba usando o corpo, o cenário, a luz, o figurino como uma muleta hoje em dia, né, para
cobrir algumas falhas que a gente tem, que a gente não é tão bom diretor de fala de atores, por exemplo, entendeu? Então, assim, mas a gente sabia onde a gente estava pisando naquela época. Ele deixava isso claro pra gente. É engraçado porque o Ítalo sempre trabalhava com os grupos, né, que ele ia acrescentando, criando, né, novas pessoas entravam nos grupos, os grupos iam crescendo, né, e outros iam saindo, outros iam entrando, e ele pegava as habilidades que essas pessoas tinham, né. Eu caí na iluminação cênica por causa disso, né, então assim, eu virei iluminador de teatro por causa dessa função que não tinha ninguém para fazer, entendeu, assim. E eu olhava para o espetáculo, por exemplo, o espetáculo onde eu entrei na iluminação, né, que foi Medéia, que eu atuava, fazia Jazão, e eu vi que a luz estava só branca o tempo todo, e eu falava assim, ô Ítalo, vamos fazer uns efeitos? Eu falei assim, aí ele virou para mim e falou assim, se você quiser criar. Então assim, aí jogou para mim e falou assim, aí nesse ponto... ele sabia que eu tinha feito engenharia, né, que eu fazia engenharia na época, e sabia ligação elétrica, não ia dar problema para o teatro, etc e tal, né? Então, assim, ele sabia dessa habilidade minha como eletricista, né? Não como iluminador. E a partir daí eu comecei a ver uns efeitos e criar uns efeitos para a própria Medéia mesmo, né? Bem contidos, como é a linha do Ítalo mesmo, bem mais contidos. Mas já comecei a entrar na iluminação em Medéia, né, por causa disso, né. Medéia foi o terceiro espetáculo que eu estava com Ítalo, né, assim, os dois primeiros a gente apresentou em espaços alternativos, em auditórios, coisas, então não tinha uma coisa muito pensada para a luz, entendeu, era mais recitais mesmo, né, o primeiro foi Poesias Africanas e depois a gente fez cenas de Shakespeare, né, para a UFMG, dentro da UFMG, e depois saiu fora, fizemos em outros lugares e tal, mas foram espetáculos menores, assim, eram mais cenas mesmo que a gente ensaiava com o Ítalo. E o primeiro espetáculo mesmo que a gente fez com o Ítalo foi Medéia, né, e que ele falou para eu fazer o Jazão. É engraçado que, assim, eu gosto de lembrar de Medéia, né, para ver a distância que a gente, né, os alunos do TU que estavam nesse grupo, Intervalo Novo, tinham da atriz convidada, que era Alcione Ângelo, que fazia a Medéia. Né? E quando a gente leu a crítica depois, né, que exaltava a Alcione e detonava o resto do elenco como se não soubesse falar, entendeu? Assim, e que a gente era muito novo, né? A gente tinha 18 anos, 19 anos, a molecada mesmo, né? Então, essa era uma molecada. E realmente a gente estava aprendendo mesmo, né? E falando bem da Medéia, mas ao mesmo tempo detonando o resto do elenco, assim, a molecada toda estava sendo detonada, né? Mas assim, eu guardo essa memória assim dessa crítica, né? Dessa crítica acho que foi do Marcelo Castilho Avelar, não sei, ou da Clara Regui, foi de um dos dois, que foi a crítica que a gente recebeu. Mas aí, nesse espetáculo Medéia, eu comecei a assumir a iluminação dos espetáculos do Ítalo. E de eu ter feito essa iluminação para o Ítalo, fui fazer a iluminação de outros espetáculos, porque basicamente eu parei de atuar com o Ítalo. Eu parei de fazer espetáculo como ator, fui virar iluminador do Ítalo, né, durante alguns anos. Fui virar e não atuei mais como ator. Fiquei só como iluminador e fui começando a ser chamado pelo Venceslau Coimbra, porque viu o espetáculo do Ítalo, viu que eu fiz a luz, faz a luz do meu. Aí Luiz Otávio Gonçalves, assim, que fez a trilha sonora de Medéia, viu que eu fiz a luz, me chamou para fazer a luz com o grupo dele na UFOP, né, na Universidade Federal de Ouro Preto. E a partir daí eu fui virando meio iluminador de teatro e não ator mais do grupo do Ítalo. Né? E assim, trabalhava mais com as luzes dos espetáculos dele. Então, assim, e nisso também formei no TU, fui fazer teatro em outras instâncias, com outros diretores, como ator, entendeu? Então, assim, mas no grupo Intervalo eu fiquei como iluminador, né, durante um tempo.
Gente, a falar da formação cultural do Ítalo, né, do que ele transmitia para a gente, é grande demais, é gigantesco, entendeu? Porque, igual eu estava conversando com o Marcelo Luiz, o Ítalo sabia, parece que tudo, entendeu? Assim, a gente tinha uma coisa de que ele sabia tudo dentro do universo, tanto do teatro, das artes, sabe? Ele tinha um conhecimento muito amplo. Né, em conhecimento dentro da própria biblioteca dele, dentro da própria videoteca que ele tinha, que ele tirava as cópias dos vídeos para a gente, para dar de presente para a gente, das músicas. Então ele tinha um conhecimento muito extenso, né, uma cultura muito grande, né, além de uma habilidade artística, né, grande também dentro desse sentido de buscar sempre a simplicidade, buscar sempre os conceitos mais simples dentro de uma encenação teatral. Né? Mas assim, o Ítalo acabou virando referência, né? Acho que para todos nós, assim, né? De cultura. Qualquer coisa que a gente precisava, a gente corria no Ítalo e falou, Ítalo, você sabe isso aqui? Eu falei assim, eu tenho um livro sobre isso, entendeu? Então assim, a gente ia lá, já tinha um livro separado, já estava separado tudo, né? Para a gente pesquisar, para a gente estudar. Então ele virava quase que a biblioteca dele, né, ele fazia parte da biblioteca dele, porque os assuntos que ele sabia além dos próprios livros que estavam lá. Né? Então, assim, era uma referência para nós, assim, em tudo, assim, e foi uma referência para mim durante a minha vida toda, né? Então, tudo que eu precisava, eu consultava o Ítalo, né? Dentro do universo artístico, cultural, sempre eu consultava o Ítalo, né? Então, era muito grande, era muito extenso, né? Então, assim, em todas as áreas, em todas as áreas. Havia um respeito muito grande pelo Ítalo, pela classe artística, de uma forma geral. Né? Havia um respeito muito grande por ele. Mas, ao mesmo tempo, havia também isso, inclusive, de uma crítica do Marcelo Castilho Avelar do espetáculo Medéia. Né? Uma coisa, que eu me lembro da crítica, que era uma coisa que falava assim, o Ítalo entende muito de tragédia grega, mas não consegue tirar dos seus atores o mínimo para fazer o espetáculo. Entendeu? Isso, na época, me chocou e me marcou até hoje, prova que eu lembro desse texto até hoje, porque a gente não tinha essa percepção que algumas figuras de Belo Horizonte tinham do Ítalo. Né? Não sei se uma falta de compreensão que o Ítalo buscava, era uma formação mesmo, né? Ser formador de pessoas. Né? O Ítalo formava atores junto com o grupo dele, pegava pessoas realmente que não tinham muita habilidade, colocavam, né? Trabalhavam, deixavam essas pessoas fazerem teatro porque queriam fazer teatro. Né? Então, não sei se era uma falta de compreensão disso, do papel do Ítalo na época. Mas como referência de conhecimentos, ele sempre teve em toda a classe artística de Belo Horizonte. Né? Ninguém questionava isso, ninguém questionava o conhecimento que o Ítalo tinha, né? Em vários assuntos, inclusive do meio teatral. Né? Do meio teatral. Então, essa crítica me fez lembrar isso. Né, lembrar dessa crítica me fez lembrar isso, que não deixavam de reconhecer que ele era um inteligentíssimo, que era um expert em vários assuntos, né, e de teatro, né, mas alguns tinham críticas em relação aos trabalhos de direção do Ítalo, né, como encenador, né, como diretor de teatro. Tranquila. Acho que o Ítalo estava pouco se importando para essas críticas, entendeu? Eu me lembro que quando o Ítalo faleceu, eu dei uma entrevista, não sei se foi para a Alterosa, não sei para quem, televisão, e eles me perguntaram quem era o Ítalo, né? E eu falei assim, o Ítalo era um amador em todos os sentidos, como um diletante. Ele amava o que ele fazia. Ele amava pegar aqueles meninos e trabalhar com eles, fazer teatro. Ele amava fazer teatro. Então, assim, se a gente pegar o termo amador não como um termo pejorativo, né, que se coloca, né, para o amador de teatro,
né? Mas o amador de teatro é o amador da pessoa que faz teatro porque ama, entendeu? Está ali fazendo porque ama, porque tem prazer e estava ali fazendo isso. Acho que ele estava pouco se lixando para a crítica, entendeu? Assim, e a impressão que ele dava para a gente é que, saiu, né? Teve uma crítica, falaram do espetáculo, entendeu? Assim, mas ele não sei se ele estava interessado se foi boa, se foi ruim, entendeu? Assim, estava interessado em fazer, né? E ele fazia os espetáculos, né? Então, assim, eu não tive uma resposta assim. Prova que anos depois, 96, que eu convidei o Ítalo para dirigir um espetáculo meu, para eu atuar, que era o sonho da minha vida, fazer o Agamenon. Eu sempre quis fazer o Agamenon de Ifigênia em Aulis, né? E eu fui produzir o espetáculo, eu produzi, então acabou o espetáculo saindo pelo meu grupo e não pelo grupo Intervalo. E saiu uma crítica ótima da Clara Regui, na época, né, falando super bem do espetáculo, mas falando a beleza do teatro amador. E a gente já não era mais amador, entendeu? Só que isso, para mim, já não fez mais diferença nenhuma ela utilizar a palavra amador, referindo-se ao seu espetáculo. A crítica era maravilhosa do espetáculo. A crítica que a Clara fez era maravilhosa do espetáculo. E do Ítalo, falando do Ítalo, etc e tal, né? E assim, mas ela usou o termo amador porque era o Ítalo que estava dirigindo e o grupo já era profissional. O grupo, inclusive, eu tinha até já CNPJ do grupo, entendeu? Assim, um grupo que eu já tinha até CNPJ, né? Era uma empresa, então... e a Clara chamou de amador porque o Ítalo que dirigiu, né, na época. E só que isso para mim fez um outro sentido já naquela época, entendeu? Assim, porque a gente nem teria passado na concorrência do teatro se a gente fosse um grupo amador, entendeu? Já tinha essas questões que a gente não passava na concorrência se fosse um grupo amador. Então, mas a crítica foi muito engraçada nisso, assim. Então isso sempre vem na minha cabeça. O Ítalo realmente fazia teatro porque amava mesmo, né? Fazia o teatro porque amava. No período que eu participei do Grupo Intervalo, foi basicamente o início, né, do Grupo Intervalo, saiu uma leva de atores antigos do grupo, né, que acho que era o Grupo Mineiro de Comédia, não sei, que chamava o grupo antigo, e ele criou o Grupo Intervalo. Então ficaram algumas pessoas com o Ítalo, trabalhando com ele no grupo, e quando a gente entrou no Teatro Universitário em 88, basicamente foi o novo Grupo Intervalo, entendeu? Assim, foi um Grupo Intervalo mesmo que se estabeleceu ali, né? Nesse processo desse novo grupo, a gente não tinha, ou a gente nem sabia que tinha essa potencialidade na escolha, entendeu? Do que ia ser montado. Quem escolhia o que ia ser montado era o Ítalo. Entendeu? Assim, então a gente já se colocava nessa posição. O que o Ítalo vai montar? Entendeu? Assim, a gente perguntava para o Ítalo, o que você vai querer montar? Qual é a próxima montagem que você vai fazer? Entendeu? Assim, e nesse período todo que eu fiquei foi mais ou menos assim. Não tinha uma posição dos atores colocando para o Ítalo o que ele poderia montar. Entendeu? Assim, pelo menos não na minha visão. Né? Não sei os atores mais antigos dele. Né, porque eu sei que o Médico à Força, por exemplo, foi montado acho que em 91 ou 92, não sei, né, foi uma sugestão do J. Bueno. Mas os demais, mas eu já não estava como ator no espetáculo, eu estava como iluminador. Então, mas nos demais, quando eu estava como ator ou quando eu estava como iluminador logo no início, eram sugestões dele mesmo de fazer os espetáculos. Assim, eram sugestões dele, ele que definia quem ia ser o figurinista, ia fazer o cenário, geralmente o pessoal do círculo dele, de roda de amigos, né, ou Alexandre Cola, Joaquim Costa, né, ou Joaquim Costa. Né, na época já não trabalhava com Raul Belém Machado, né, o Ítalo não trabalhava com Raul Belém Machado, então era o Joaquim Costa ou o Alexandre Cola que faziam.
né? A trilha sonora ficava por conta, geralmente, do Luiz Otávio, né? Que ficava por conta da trilha sonora, e eu ficava por conta da luz, entendeu? Então, meio que montou-se uma equipe ali dos espetáculos que viriam posteriormente, né? Mas não vejo como um trabalho coletivo naquela época, entendeu? Não vejo como um trabalho coletivo. Embora, se a gente pensar em teatro, cada função tem a sua liberdade, trabalha colaborativamente, sim, isso acontecia, entendeu? Tinha sua liberdade, trabalhava colaborativamente. Mas as decisões sempre eram do Ítalo, a gente deixava as decisões sempre por conta dele. Gentileza, né? O Ítalo era uma pessoa muito gentil. Né? O Ítalo era uma pessoa muito gentil, era uma pessoa que não tinha preconceitos, né? Então, assim, a gentileza dele chegava a um ponto, né, de qualquer um que chegasse lá, que fosse indicado por outra pessoa, qualquer um que chegasse lá, ele atenderia da mesma forma, com a mesma gentileza, com o mesmo afeto. Vamos tomar um café, vamos comer um bolo, vamos, sabe, enquanto conversava, enquanto batia papo nas consultas, né? Então, assim, eu acho que era gentileza mesmo, era o jeito dele de ser receptivo, né? Ele era receptivo constantemente a todo mundo, entendeu? Eu nunca vi o Ítalo negar alguma coisa a ninguém, entendeu? Assim, não, sabe? Eu nunca vi isso. Aliás, assim, teve um período na minha vida, né, que eu estava fazendo meu primeiro mestrado em teatro, né, e o Ítalo era a minha referência também, né, de buscar informações, etc e tal, sempre buscava com ele. E eu tive um conflito muito forte com o meu orientador na época, né, prova que eu nem concluí esse mestrado. Eu fiz todas as disciplinas, escrevi o texto, mas não defendi, né, esse mestrado em teatro que eu fiz. Tive um conflito muito forte. E o Ítalo tomou as dores minhas, entendeu? Assim, ele tomou as dores minhas e brigou seriamente com esse meu orientador, entendeu? E deixaram-se de se falar, inclusive, né? Então, assim, foi a única vez que eu vi ele, assim, tomar um partido, assim, em minha defesa mesmo, assim, de uma defesa de uma pessoa e cortar relações com outra, entendeu? Assim, porque isso eu nunca tinha visto, entendeu? Assim, dele cortar alguma relação, né? Eu sei que houve conflitos antes no grupo Mineiro de Comédia, né? Eu sei que houve conflitos, por isso foi criado o Grupo Intervalo, a gente conhecia a história, né? Mas as pessoas do Grupo Mineiro de Comédia ainda frequentavam a casa do Ítalo, então, assim, não existia uma briga, entendeu? Assim, e nesse caso meu, foi um momento em que realmente houve uma ruptura, né? Eu vi essa ruptura acontecer. De uma pessoa que era meu orientador e fazia parte do Grupo Intervalo em um determinado momento, né? Foi meu orientador e fez parte do Grupo Intervalo em um determinado momento. É uma história que para mim nunca ficou muito clara. Eu sei que houve um conflito de egos. Pelo que eu entendi, houve um conflito de egos, né? Era a questão que a gente tinha de lembrança da época. Por que o Grupo Mineiro Comédia acabou e por que surgiu o Grupo Intervalo? Né? Parece que numa montagem houve uma disputa realmente de egos, mesmo quem era dono do grupo, quem era não sei o quê. Aí eu acho que o Ítalo, pelo que eu me lembro, é muito vago isso, o Ítalo falou assim, então vocês ficam com um grupo que eu vou montar outro. E foi isso, entendeu? Assim, e ele montou o Grupo Intervalo. Mas não cortou a relação com as pessoas. Não cortou a relação com as pessoas. Isso foi uma questão mesmo, que ele não cortou a relação com elas. Prova que nas reuniões que a gente tinha na casa do Ítalo nas sextas-feiras, né? Que eram sarais, né? Sei lá o que a gente podia chamar aquilo, uma reunião de amigos, né? Toda sexta-feira íamos para a casa do Ítalo. Até chegar um ponto, eu falei assim, gente, todo mundo meio em acordo, falei assim, vamos parar de ir na casa do Ítalo e vamos chamar o Ítalo para ir para um bar, para alguma coisa, vamos mudar o negócio, que o Ítalo gasta muito dinheiro com a gente, porque a gente chegava lá, tinha tudo, né, para a gente, né? E o Ítalo comprava tudo. Né? Então, assim, gente, o Ítalo gasta muito dinheiro com a gente, né? A gente foi tomando consciência disso. Né? Mas as pessoas, nesse período, né,
do Grupo Mineiro de Comédia continuava frequentando a casa do Ítalo, entendeu? Então, assim, eu não me lembro de uma cisão, uma briga nesse sentido. Era uma coisa assim, quem era o dono do grupo, quem que ia resolver as coisas do grupo, não sei o quê, e o Ítalo acho que falou isso mesmo, assim, então vocês ficam com um grupo, eu vou criar outro, entendeu? Assim, e criou o Grupo Intervalo, que era um intervalo, pelo que eu entendi era isso, era um intervalo antes de criar um outro grupo. Entendeu? Assim, eu vou criar um grupo intervalo que seria um intervalo antes de criar um outro grupo. O que eu entendi é isso e de repente o nome intervalo permaneceu como grupo intervalo. O Ítalo deixou um legado para o teatro mineiro, né? Ele não deixou um legado para mim só, né? Ele deixou um legado para o teatro mineiro, ele deixou um legado da formação de dezenas de pessoas, né? De pessoas que começaram a ver teatro, começaram a fazer teatro, começaram a se desenvolver no teatro, graças ao Ítalo, a começar com ele, a ir lá nas reuniões do Grupo Intervalo. Né? Então, assim, o legado dele é maior do que o legado que ele deixa para mim. Mas, para mim, para o Yuri, eu defendi a minha dissertação em 2017, essa dissertação é dedicada ao Ítalo. Então, assim, todo o meu processo dentro do universo do teatro, tudo meu é dedicado ao Ítalo. Quando ele faleceu, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, eu tenho que fazer Agamenon de novo. Aí eu montei um espetáculo em homenagem ao Ítalo. Né? Eu tinha que fazer o Agamenon de novo, porque era o personagem que eu sempre queria que ele me dirigisse, e ele me dirigiu em 96. E aí, em 2012, a gente estreia o Átridas, que seria a continuação da história do Agamenon pós volta da Guerra de Troia, né? A Ifigênia antes da Guerra de Troia. Então, eu montei o espetáculo em homenagem ao Ítalo. Né? Todos os espetáculos meus, agradecimento especial, Ítalo Mudado. Então, assim, eu não consigo me ver no teatro sem alguma influência do Ítalo em qualquer um dos momentos. Entendeu? Assim, na fala, em pensar como que o ator fala, como que o ator tem que se comunicar, esse mantra que eu falei no início, né? Articula, articula, entendeu? Assim, isso eu peguei para mim e uso isso direto, entendeu? Então, assim, a influência dentro do universo do teatro é total, né? E ter tido o Ítalo como mestre, né, como mentor em vários sentidos, né, como espectador dos meus espetáculos, indo dos meus espetáculos. E a gente era muito engraçado, porque a gente não sabia se o Ítalo tinha gostado ou não do espetáculo em algum momento, que aí ele virava para mim e falava assim, Yuri, é a sua cara. Aí eu falei assim, não sei se ele gostou, não sei se ele não gostou. Era a minha cara. Então, assim, mas tudo que eu fazia, ele geralmente gostava, né? O poema do Concreto Armado, por exemplo, né, que eu montei algumas vezes na minha vida, né, que é um texto do Rodrigo Roblen, montei ele em 91, em 2000, 91, em 2003 e depois em 2007, em 2009, e ele viu todas as montagens, né, e todas as vezes que o poema Concreto Armado é um texto meio roteiro. Ele virava para mim e falava assim, somente você para conseguir montar esse texto e deixar ele compreensível para as pessoas. Então, assim, é uma coisa que ele jamais montaria, né? Que seria, por exemplo, o poema do Concreto Armado. Mas todos os outros espetáculos que eu dirigi, eles sempre foi muito elogioso, muito... virou meio ícone algumas coisas que eu fazia, por exemplo, encher o palco de fumaça. Aí foi assim, é a sua cara, encher o palco de fumaça é a sua cara. E num espetáculo, eu falei, vou ser rebelde dessa vez. Aí, em 2006, eu fui montar Coração de Vidro. Não pus fumaça de jeito nenhum. Eu falei, eu não vou pôr fumaça nesse espetáculo, o Ítalo não vai chegar aqui e falar, o espetáculo é a sua cara porque está cheio de fumaça. Entendeu? Então, assim, aí foi quase que uma brincadeira mesmo. Você vê a influência, né? Como que só o pensar do Ítalo já me influenciava como eu deveria fazer um espetáculo. Acho que não tem uma, não.
entendeu? Então, assim, dos espetáculos do Ítalo Mudado, não tem um que eu falo que é o espetáculo referência, né? Tinham estilos para alguns tipos de espetáculo que ele fazia, né? As comédias tinham uma determinada característica, né? A Mandrágora, as comédias de Machado de Assis, né? De Martins Pena, tinham umas características específicas do Ítalo, né? As tragédias tinham uma característica específica do Ítalo na direção das tragédias, né? E tinha uma característica específica na direção das composições, né? De poesias, né? Dos espetáculos de poesia dele. Mas eu acho que se fosse pegar pelo conhecimento literário, pela alguma coisa nesse sentido, como o espetáculo marcante do Ítalo, que foi repetido inúmeras vezes, é As Máscaras de Fernando Pessoa. Né? Foi um espetáculo que foi repetido muitas vezes, com vários elencos, com várias composições de elenco, né? Que ele manteve, quase como um repertório mesmo das montagens do Ítalo. Né? Já as tragédias gregas, que era um símbolo do Ítalo, né? Todo mundo fala, nossa, tragédia grega é Ítalo, tragédia grega é Ítalo Mudado. Ítalo Mudado é o maior conhecedor de tragédia grega, né, do Brasil. Todas elas tinham características que eram semelhantes e singulares ao mesmo tempo. Né? Eu acho que, não sei se foi a última, mas eu acho que foi a última, que foi Édipo Rei. Foi muito marcante, e foi uma montagem muito grandiosa até para os padrões do Ítalo. A produção foi muito pesada e até para os padrões dele, né, de simplicidade, de diminuir as coisas. Ele entrou com muitos elementos cênicos que não era comum assim eu ver nos espetáculos do Ítalo. E foi uma montagem muito marcante, a do Édipo Rei. E engraçado que a plateia inteira em silêncio, eu gargalhando na plateia, eu gargalhava na plateia. E o povo não entendia, olhava para minha cara e falava, gente, mas isso é muito engraçado, como é que o Édipo não enxerga a história está na cara dele, o tempo todo a história está... E eu ria, porque assim, como assim eu sou filho? Gente, estava óbvio, desde o início do espetáculo, entendeu? E eu começava a rir na plateia, porque assim, mas não era rir de menosprezo nem nada, era rir porque realmente a cena se tornava engraçada na minha cabeça, de como a tragédia grega era tão explícita, tão clara, e os personagens não reconheciam essa história, né? E eu ria na plateia, eu falava assim, gente, eu tô rindo na plateia, eu diminuía a risada, e todo mundo muito sério na plateia assistindo. Mas foi uma montagem muito marcante para mim. Olha, eu acredito realmente que o Ítalo gostava das tragédias, isso era bem claro, assim, quando ele pegava uma tragédia para dirigir. Ele deixava claro que ele gostava disso e ele tinha um conhecimento imenso e que as pessoas não tinham. Né? Então, assim, ele vira mito da tragédia grega, né, em Belo Horizonte, porque ninguém sabia fazer tragédia grega, entendeu? Convenhamos que ninguém sabia fazer tragédia grega. E o Ítalo sabia, entendeu? Então, assim, eu não me lembro de nenhuma outra tragédia grega que eu tenha visto que eu falo assim, sabe, as tragédias para mim eram do Ítalo, entendeu? As tragédias gregas eram do Ítalo. Então, o fato dele ser reconhecido e ter virado esse mito na tragédia grega, né? O referencial, não é nem mito, o referencial das tragédias gregas, é porque ele sabia, ele conhecia muito bem esse teatro, e ele sabia encená-lo, entendeu? Assim, e acho que por isso o reconhecimento. E ninguém... Quem encenava, né, às vezes não sabia, mas eram pouquíssimas pessoas que encenavam tragédias gregas. Né? Então, assim, tinham pouquíssimas montagens de tragédias gregas em Belo Horizonte. Né? E geralmente o Ítalo estava envolvido nessas tragédias, entendeu? Nas montagens das tragédias gregas. Então, assim, eu acho que por isso, né, que ele é reconhecido, porque as pessoas não montavam tragédias gregas, o Ítalo montava. Né? E ele realmente tinha um vasto conhecimento disso.
Agora, ele tinha conhecimento de letras clássicas de uma maneira geral, né? De literatura clássica de uma maneira geral. Então, toda a literatura clássica, né, passava meio na cabeça da gente a figura do Ítalo, né? De reconhecimento da figura do Ítalo, né? De autores do século XIX, né? E os autores antigos, né? Das comédias antigas, né? As comédias de Molière, né, as comédias de Shakespeare, né. Engraçado, é a tragédia grega, né, porque eu não lembro de nenhuma montagem específica do Ítalo de tragédia de Shakespeare, por exemplo. Não me lembro de nenhuma montagem da tragédia de Shakespeare, ou de Racine, ou de outros autores de tragédia, entendeu? Assim, eu me lembro de montagens do Ítalo só de tragédias gregas. Né, de tragédias gregas. E dos outros ele até montou comédias, igual Molière, né, ele montou algumas comédias de Molière. Né, mas ele também não montava Shakespeare. Né, é engraçado, ele não montava Shakespeare. Eu fiz cenas de Shakespeare com ele para o FMG, mas eu nunca vi uma montagem de um texto de Shakespeare pelo Ítalo. Os dramas ele montava, né? Ele montou Ibsen, né? Ele montava Ibsen, né? Eu não sei se ele montou os americanos, Jane O'Neill, não sei o que, eu não sei, mas eu acho que não. Acho que também não montou, não. Ele não montou. Olha, como ator foram só 3 mesmo, né? Como ator eu trabalhei em 3 peças do Ítalo, que foi o Poesias Africanas, os Cenas de Shakespeare, e Medéia. Medéia foi o grande espetáculo, mas foi o último que eu fiz como ator com ele, que foi em 89. A partir daí, eu já não trabalhei como ator, só trabalhei como técnico. Né? Fiz luz de vários espetáculos, não lembro de todos. Eu me lembro do primeiro que eu fiz, né, fora Medéia, que eu estava como ator e acabei criando a luz do espetáculo para ele. Né, eu me lembro de O Diletante, me lembro Doidos para Casar, Um Rubi no Umbigo, Médico à Força. Acho que tiveram outros. As Máscaras de Fernando Pessoa, uma das montagens das Máscaras de Fernando Pessoa, 2 das montagens das Máscaras de Fernando Pessoa. Mas eu não me lembro de todas, não. Não me lembro de todas, não. E a partir daí foi que eu tive um trabalho próprio, né? Eu montei meu grupo, né? Desenvolvi trabalho próprio e dentro desse grupo eu chamei o Ítalo para dirigir o Agamenon, né? O Ifigênia em Aulis, para eu poder fazer o Agamenon. Né? E foi a última montagem que eu fui dirigido pelo Ítalo mesmo.